Vamos lá, galera. Princípios expressos lá na Lei 8666. Costuma cair a cobrança desses princípios. E quando cai uma questão de princípio, você tem que, tipo assim, sabe aquela coisa, lembrar, tipo, eu falo para você, café, aí você lembra, com leite. Uma palavra te lembra outra? Eu falo de um princípio, eu falo o nome de um princípio, princípio da legalidade, você, tem que estar previsto em lei, o administrador tem que seguir a lei. Uma palavra tem que já dar um gatilho mental na tua cabeça do que significa outra palavra. Geralmente o princípio ele é cobrado assim. O princípio da moralidade está ligado à probidade, está ligado ao bom administrador. São palavrinhas que você tem que atrelar ao nome do princípio. Geralmente é o que eles colocam, tá? Então, vamos lá, princípio da competitividade. Princípio da competitividade, ele está atrelado ao princípio da isonomia. Então, competitividade é o seguinte, nada pode acontecer em um processo, né, licitatório que venha frustrar a competitividade. Quer ver um exemplo? Comprar edital. A administração pública vai fazer uma licitação e ela exige que os participantes comprem o edital. Pode fazer isso? Não, porque ela está o quê? Frustrando a competitividade. Parece uma besteira, mas se você vai ter a licitação, ela é um processo público, tá? Ela é um processo público. Se você não tiver nada para fazer, compra um jornal, vê quando vai ter uma licitação rolando em algum determinado órgão. Estou com nada para fazer, eu vou lá. Vai lá, senta e assiste. É público. Então, o fato da porta estar fechada, o fato da porta estar fechada já vai infringir princípios licitatórios. Tá? O camarada foi fazer uma licitação e aí uma empresa não conseguiu entrar num quartel porque foi barrado, sei lá, na guarda. Princípio da competitividade. Tá? Então, são alguns exemplos que te ajudam a lembrar o princípio da competitividade. Princípio da isonomia. A palavra isonomia tem que ativar na sua cabecinha o quê? Igualdade. Agora, a administração ela tem que tratar todos de uma maneira igual. Beleza? Isonomia quer dizer igualdade. Agora, existem casos que para se atingir a igualdade, você tem que tratar com desigualdade. Bom, existem casos que para você atingir a igualdade, você tem que tratar os participantes de maneira desigual. Um exemplo que nós temos disso é na lei complementar. Essa lei complementar, cara, é a lei complementar que é mais difícil de você guardar o número dela. Deixa eu ver se eu lembro. A lei complementar 1, 2, 3. A Lei Complementar 123, que trata das microempresas e das empresas de pequeno porte, essas empresas de pequeno porte, ela traz, né, o pessoal que vai fazer a contabilidade, tem um videozinho que a gente vai tratar dessa lei, né, dessa lei com o pessoal de contabilidade, porque ela não cai para o pessoal da administração. Porque ela traz regras específicas de licitação para o tratamento dessas microempresas e empresas de pequeno porte. Então existe lá, olha, até 25% do objeto tem que ser destinado para licitação para essas pessoas. Por quê? Você vai colocar a padaria ali do seu Manuel para concorrer em pé de igualdade com uma multinacional rede de padaria? Não dá. Se você for dar tratamento igual para essa galera, o pequeno nunca vai conseguir concorrer com o grande. Então, princípio da isonomia, princípio da igualdade, você tem que tomar cuidado como que ele pode vir cobrado em prova, tá? Não admitindo que ocorram tratamentos desiguais, tem que tomar cuidado como vem a questão de prova. Eu trouxe para vocês um exemplo, não sei se vocês já viram isso aqui. Vocês são da área da administração, com certeza já viram, né? Já viram? Quem não viu? Olha, isso aqui é o seguinte, você tem
3 pessoas, né, que vão assistir um jogo de futebol atrás de um alambrado. E você tem caixotes, 3 caixotes para distribuir para essas pessoas assistirem o jogo. Se você for tratar com igualdade, né? Então vamos fazer o seguinte, vou distribuir 3 caixotes de maneira igual. Se você der um caixote para cada um, o baixinho aqui não vai conseguir ver o jogo, o outro vai ver o jogo meio que tendo que subir na ponta do pé. Agora, se você distribuir os caixotes de uma maneira desigual, você alcança a justiça. Entenderam? É o que a lei fala com as questões da empresa de pequeno porte, microempresa. Então você dá 2 caixotes para o baixinho, que aí ele consegue ver o jogo. Um caixote para esse ficar confortável. E o que é grandinho não precisa de caixote nenhum. Então aqui você fez justiça. Então por isso que você tem que tomar cuidado quando cai uma questão falando sobre isonomia e igualdade. Não é que tem que tratar todos de uma maneira igual. Você tem que atingir, você tem que tratar igual aos iguais e com desigualdade os desiguais. Se você não é igual a mim, eu tenho que te tratar de uma maneira desigual. Tá bom? Então toma cuidado como esse princípio pode cair em prova. Um outro princípio que é muito cobrado, digo até, quando cai em prova, eles gostam muito desse princípio aqui. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório numa licitação é o seguinte. É o nome do documento, né? Você vai convocar através de um edital ou através da carta convite. Tá? São essas duas maneiras, são esses dois os instrumentos convocatórios. Ou você através do edital ou através da carta convite. Quando a administração pública pega e elabora aquele edital e publica esse edital, esse edital faz lei, ele se torna lei entre a administração e os fornecedores. Tá? Lei entre a administração e os fornecedores. E tanto a administração quanto os fornecedores, eles estão sujeitos ao edital. Se a administração, no edital, coloca que ela vai comprar os produtos que tenham menor preço, ela não pode adquirir o produto, declarar vencedor a uma empresa, um fornecedor, porque ele apresentou a melhor técnica. Vocês entenderam? Se ela colocou no edital que é menor preço, tem que seguir menor preço. Se ela colocou que tem que apresentar determinada documentação, a empresa que não apresentar a documentação tem que ser o quê? Desclassificada. Então, faz lei entre a administração e os fornecedores. Então, tem que seguir direitinho ali o edital. Tá bom? Princípio do procedimento formal. Galera, o procedimento licitatório, ele é formal. Tudo é escrito, tudo é colocado a termo. Ele é tão formal, lembra o exemplo que eu dei? Que se de repente, está rolando uma licitação, a licitação não é pública? Se a porta estiver fechada, pode dar problema. Pode dar problema. Dependendo do procedimento adequado naquela instituição, ele vai lá, a porta será feita no galpão e todos terão acesso, da comunidade terão acesso a presenciar a licitação. Tiver fechado, já é uma das causas para se impugnar aquela licitação, de tanto formalismo que tem. Então, é um procedimento formal. Esse procedimento formal não quer dizer que ele tem uma formalidade extrema a ponto de dificultar o andamento da licitação. Um exemplo, às vezes a falta de assinatura em uma parte do documento tinha que assinar embaixo, assinou de um lado. Pô, esse formalismo, excesso, não vai frustrar a licitação. Vocês entenderam? Uma coisa é ele ser formal, outra coisa é o formalismo em excesso. Então, algumas eventualidades podem ser sanadas, porque senão você não consegue licitar. Senão a administração pública fica emperrada e não consegue comprar nada. Né? Imagina, as criancinhas vão ficar com fome na escola, galera. Tem que comprar alimento para ele. O fornecedor não assinou aqui onde tinha que assinar. Ao invés de assinar, ele rubricou. Vamos anular a licitação?
Calma aí, não é assim. Então, você tem as formalidades legais e tomar cuidado com esse excesso de formalismo, tá bom? Então, esse é o princípio do procedimento formal. Princípio do objeto, do julgamento objetivo, né? Esse princípio do critério objetivo é o seguinte. O que ele quer dizer? O edital tem que trazer de forma clara e objetiva quais são os critérios, o que ele quer comprar e qual vai ser o critério de julgamento. Tem que ser objetivo. Então, ele vai contratar com um determinado fornecedor, não é porque esse fornecedor tem características subjetivas. Ah, não, olha só, vamos contratar com ele porque a empresa dele é uma empresa que tem nome reconhecido no mercado. É um critério subjetivo. Mas se tem outros que fornecem o mesmo produto que ele, você não pode amarrar o edital querendo direcionar para algo subjetivo de determinado fornecedor. Porque senão, esse edital ele vai ser impugnado, essa licitação vai ser anulada. Tá bom? Então, não pode levar em conta critérios subjetivos do fornecedor para realizar a licitação e colocar isso no edital ou contratar dessa maneira. É claro, galera, que na prática, às vezes o pessoal que está fazendo a licitação, às vezes tem até preferência por determinados fornecedores, porque já trabalham com eles há muito tempo, sabe que aquela galera não vai furar, vai entregar direitinho no prazo. Tem preferência, mas tu não pode colocar no edital que prefere amarrar. Ah, eu vou comprar caneta Bic, um exemplo. Aí você coloca no edital o seguinte, não, eu vou comprar caneta Bic, mas as empresas que vão fornecer devem ter em seu quadro de mais de 50 funcionários no seu quadro. Pô, é um critério. Para tu comprar caneta, precisa de ter tanta gente assim numa empresa? Não, mas tu botou isso porque tu sabe que a empresa que você quer comprar tem mais de 50 e as outras não vão ter. São tudo pequenininha. Entendeu? Então você não pode colocar critérios que vá atrapalhar a competitividade por questões subjetivas. Tá bom? Não vou comprar com um cara porque o cara é louro, alto, bonito, de olhos azuis. Não pode, tá? Não pode. Bom, a gente está falando todo momento aí de menor preço. Agora, galera, é que o caldo começa a engrossar. Isso aí costuma cair muito, tá? Isso aí costuma cair muito. Vamos lá. Meninas, compra com mulher, né, gente? Homem vai comprar coisa no shopping, o que o homem faz? Eu consegui comprar uma calça jeans em 5 minutos. Peguei e parei o carro, não parei nem dentro do shopping para não gastar dinheiro, né? Aí eu preciso de 20 minutos para não pagar esse estacionamento. Fui correndo, eu quero essa calça número 42 e tal. Tá bom. Não, vou levar assim mesmo, paga. Saí correndo, já fui dentro do carro com a calça. E não paguei estacionamento. A mulher não, a mulher ela vai, quer te levar junto, né? Aí tu já fica sentado, aí ela bota. Ficou bom? Aí tu... E essa? E essa aqui? Aí ela volta e fala assim, ela vai levar as 3, né? Aí ela, não gostei de nenhuma, vamos embora. Caralho, vamos para outra loja. Né? Mulher é assim, né? Para comprar uma calça ela leva a tarde inteira. Mas por que a mulher leva uma tarde inteira? Porque ela quer comprar algo que ela não vai se arrepender depois, não é verdade? Aí depois ela leva e ela pede para trocar. Vamos comigo que eu vou trocar aquilo, né? Aí menina, você vai comprar uma roupa. Você vai comprar uma roupa. Nós, homens, quando vamos comprar uma roupa, nós vamos comprar uma roupa porque nós vamos escolher um critério de julgamento. Nós vamos julgar aquilo que nós vamos comprar. Qual vai ser o meu critério de julgamento? Eu não quero pagar o estacionamento. Qual é o meu critério de julgamento? Eu vou comprar através do menor preço. Então eu chego... Vamos lá, eu vou lá comprar uma calça. Qual é a calça que eu vou comprar? A mais barata. Menor preço. É isso que eu vou comprar. Aí a minha namorada quer comprar uma calça. Aí eu falo assim, comprar mais barata. Ih, mais barata. Nada disso. Eu quero comprar uma calça que ela seja... que ela ande sozinha, que ela fale comigo, que ela me complete como pessoa. Eu quero uma calça que tenha a melhor técnica. Melhor técnica, ela foi fabricada com fios de seda egípcio,
E aí ela está pensando o quê? Na qualidade. Aí eu falo assim, poxa, meu amor, vai ficar muito caro isso. Tá bom, não vamos no mais barato, também não vamos na mais top. Vamos tentar que caiba no bolso? Vamos pensar aqui que apresente técnica e preço. Vamos pensar numa que junte as duas. Aí ela... Não. Não é assim? Então tá, vamos comprar uma que tenha técnica e preço. Ou seja, qual é o critério de julgamento? Eu estou saindo para comprar algo e antes eu estou estabelecendo como que eu vou julgar isso. O critério de julgamento, qual vai ser o meu critério? Isso aqui é o critério de julgamento que a administração utiliza quando vai adquirir suas obras, né, seus serviços. O que nós estamos falando que é critério de julgamento, a lei dá um nome de quê? Tipos de licitação. Tipo de licitação é critério de julgamento, é como você vai julgar o que você vai adquirir. Ah, eu quero comprar porque é mais barato, quero comprar porque tem uma melhor qualidade, vou juntar a qualidade com o preço. Esses são os tipos. E tem um outro tipo de licitação. Tem outro tipo de licitação que você não utiliza quando você vai comprar. Não utiliza para compra, você utiliza para alienação. Lembra que eu falei para vocês que os objetos, né? Quais são os objetos da licitação? Não lembra da cobra com pelos? Vamos dizer que a cobra com pelo resolveu comprar. Aí o critério de julgamento da cobra com pelo qual é? Esse aqui. Mas vamos dizer que eu não estou querendo comprar, eu estou querendo vender. Então eu vou vender meu carro. Já viram isso? Antigamente era comum, o cara pegava um Fusca velho e botava assim, vendo rifa, vendo sorteio. Ele não quer pegar e vender o carro dele, ele vai fazer um leilão. Quem dá mais quem dá mais na compra desse veículo? Aí fica, eu dou mais. Quando a administração ela quer leiloar, quando ela quer alienar, o que ela vai fazer? Ela quer alienar, ela vai utilizar o leilão. O leilão, você tem o quê? Melhor lance ou oferta. Sabe aquela coisa? Quem dá mais? Ah, eu pago R$30 nesse teu Fusca. Aí o outro, 50, 100, 150, 200, 300. Alguém vendeu o Fusca por 300. Melhor lance ou oferta. Então, quando for alienar, melhor lance e oferta. Gente, isso aqui tem que decorar, tá? Tipo de licitação você tem que decorar. Porque os tipos de licitação, eles são os critérios de julgamento. Isso aqui tem que decorar. Então, não precisa de muito papo para isso. Basta você entender e saber que tipo de licitação é esse. Olha só. O que pode cair na sua prova, e pode te trazer confusão é o seguinte. Tá vendo aqui a palavra técnica? Técnica, a palavra técnica, né? A gente viu os critérios de julgamento aqui. A palavra técnica, quando você ouve a palavra, o cara é técnico, o cara, ele tem um trabalho intelectual, certo? Um cara que é técnico, o cara que desenvolveu alguma coisa com uma técnica, é porque ele desenvolveu o intelecto dele para desenvolver aquela técnica. Não é simplesmente pegar um produto e botar um preço mais baixo. Quando você tiver presente a técnica, quando você tiver presente o intelecto, né? Quando você tiver presente o intelecto, algum serviço que será prestado, alguma obra, serviço de engenharia que será prestada, e você vai desenvolver ali algo relacionado ao intelectual, a lei diz que os tipos de licitação, né, o critério de licitação será exclusivamente pela melhor técnica ou técnica e preço. Se você vai contratar um serviço, e esse serviço, ele
tem relação com alguma área do intelecto, fiscalização, engenharia, você tem que necessariamente, exclusivamente, utilizar melhor técnica ou técnica e preço. Gente, essa palavra exclusivamente dá na pessoa uns 10 tipos de medo diferentes quando ela vê isso numa prova. Se você está lendo uma questão de prova e aparece lá uma questão dizendo que o cara copia e cola, o artigo 46. Olha o que o cara fala. Olha o que a lei fala. Os tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento, engenharia consultiva em geral. Então você leu alguma questão, te lembrou de intelecto, galera, exclusivamente será através da melhor técnica ou técnica em preço. Isso eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu sei que essas palavrinhas exclusivamente, necessariamente, tudo isso aí te dá um medo terrível na hora de fazer a prova. Você fala, ah, não é exclusivo, não, exclusivamente não. Não é possível, tem que ter outro critério, mas exclusivamente. Aqui é exclusivamente para relações ao intelecto, tá? E o critério que é exclusivo para aquisição de produtos de informática, serão comprados por qual critério, por qual tipo de licitação? Técnica e preço. Pensa comigo. Pô, você vai comprar um computador para você utilizar. Você vai comprar um computador para você utilizar, para você estudar. Aí você pensa assim, vou comprar o mais barato. Ah, tu vai comprar o mais barato? Ah, beleza. Sei lá, qual é o computador mais barato que tem no mercado? R$900. Qual é a marca? É o Positivo. Vou comprar um computador para que eu possa estudar. Eu vou comprar o mais barato. Você comprou o Positivo, você fez algo negativo na sua vida. Por quê? Aí tu compra o computador, chega lá, o computador não tem HD, o computador esquenta, o computador trava. Não estou falando isso do Positivo não, tá? Não sei, não conheço Positivo. Conheço muita gente que tem, todo mundo diz que é bom, mas... Se você quiser jogar, botar um jogo, porra, um jogo foda lá e tal, tu vai conseguir jogar no Positivo? Não vai, meu irmão. Se você trabalhar pra caramba numa edição de texto, vídeo, corta vídeo, será que o Positivo vai aguentar? Ou seja, a administração, para se prevenir de comprar produtos de informática que possam ser de baixa qualidade, ela fala o seguinte, olha só, não vamos comprar o mais barato, porque o mais barato pode ser que não atenda. Então vamos comprar produtos de informática usando um critério de julgamento, sempre o vencedor vai ser aquele que apresentar qual? Melhor técnica e preço. Então isso, 2 tipos de licitação você tem que guardar. Quais são os tipos de licitação? Quando for desenvolvimento de trabalho intelectual, exclusivamente serão essas duas técnicas, esses 2 tipos, né? Melhor técnica, técnica e preço. E quando for produtos de informática, vai ser por técnica e preço. O seu critério de julgamento vai ser técnica e preço. Então, professor, você está mentindo. Não, estou falando a verdade. Está lá no artigo 45 e no 46 para que vocês possam ler. Ó. Artigo 45, parágrafo 4. Para a contratação de bens e serviços de informática, obrigatoriamente, o tipo de licitação será qual? Técnica e preço. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu sei que na hora da prova, essas palavras, obrigatoriamente, exclusivamente, te dá um medo terrível de dizer se aquela alternativa ali é certa ou errada, não é verdade? Na hora de fazer, tu vê exclusivamente, aí tu já... Mas é isso mesmo, tá, galera?
É isso mesmo. Tá. Você colocou os critérios de que você vai... Quais são os critérios de julgamento? E houve um empate. Houve um empate. As empresas empataram. Estão dentro de uma margem de empate. Todo mundo apresentou uma proposta e vai a venda daquele produto, né? Você vai adquirir, todo mundo botou praticamente o mesmo preço, tá bom? Galera, vamos fazer assim, ó, quer ver? Vou botar aqui, ó. Empresas que empreguem pessoas com deficiência, tá? E reabilitados da Previdência Social. Vamos voltar aqui. Uma empresa nacional. Tá bom? Vamos botar aqui uma empresa que funcione, vou botar aqui, funcione bem no Brasilis. E vamos colocar aqui uma empresa que invista em tecnologia no Brasilis. Olha só, estamos agora aqui, formamos um novo país, tá? Somos aqui da turma e nós agora somos integrantes de um novo país e o nosso país é o Brasilis, tá bom? Nosso país é o Brasilis. E aí, a gente está discutindo agora o seguinte, galera, quando a gente for comprar e as empresas que nós formos contratar, essas aqui são essas 4 meninas aqui são as empresas. Quando nós formos contratar, que elas estiverem participando, houve um empate entre elas aqui. Todas elas apresentaram o mesmo preço. No nosso país aqui, o nosso país de mentirinha, tá? Como é que a gente vai desempatar isso? Como é que a gente vai desempatar isso? A gente tem que ter uma ordem. A gente tem que ter uma ordem de desempate. Tá bom? A gente tem que ter uma ordem de desempate. O que vocês acham? Você, o que você acha? Qual seria o primeiro critério para desempate aquilo que eu falei aqui? Esquece a lei, eu estou falando... Isso aqui a gente está resolvendo agora. A gente vai decidir agora e vamos botar na lei. Qual seria para você... Assim, não, beleza, cara, eu acho aqui, ó, desses critérios aí, para mim, o primeiro critério de desempate tinha que ser aquele ali, ó. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. O que é melhor para o nosso país Brasilis, ter como primeiro critério de desempate? O que você acha? Qual o número? Número 4? Tu acha que o número 4 seria... teve empate. Então, em primeiro lugar, seria analisar a empresa que investe em tecnologia no Brasil? É a sua opinião. Você, o que você acha, Zé? Qual seria para você, assim, empresa brasileira? Então, para o Oziel, o primeiro critério de desempate para o Oziel seria uma empresa nacional, seria uma empresa Brasilis, essa empresa é nacional. Beleza. Porque vai melhorar aqui a gente. Teu critério, qual é? Empresa nacional também? Empresa nacional, está aqui ganhando. Qual seria o seu critério? Nacional? Qual seria o seu critério? E o seu? Nacional. Tá bom. Então, beleza. O nosso primeiro critério de julgamento vai ser empresa nacional. Todo mundo pensou assim. Empresa nacional que funciona no Brasil. A 3. Não, olha só.
A gente tem uma empresa nacional, então nós temos empresas que funcionam no Brasil. É diferente. Pode ser brasileiro ou não. É isso que eu estou falando. Nosso país aqui, a gente tem várias empresas. Eu estou querendo trabalhar com vocês, eu não estou querendo trazer o que a lei está falando, não. Eu estou querendo que vocês raciocinem. Para você, qual seria, numa questão de desempate, qual seria para você o melhor critério de desempate? O primeiro critério, para mim seria, sabe qual? Para mim seria esse critério aqui, ó. Para mim. Eu, primeiro lugar, eu botaria esse aqui, ó. Eu acho que atenderia uma função social melhor. Se eu tivesse que criar esse critério, eu botaria assim, ó. Empresas que empregam pessoas com deficiência ou reabilitadas da Previdência Social. Então, para mim, seria a primeira empresa. Fala assim, empatou? Vamos ver, quem é que tem no seu quadro pessoas com deficiência em determinada porcentagem ou que empreguem reabilitada da Previdência Social? Então, vou desempatar, essa vai ganhar. Para mim. Para ele, seria uma empresa nacional. Para o outro ali, empresa que funciona no Brasil, né? Não é verdade? Cada um aqui, pela sua ótica, pela sua percepção de vida, pensaria em alguma coisa. O outro, a empresa que investe em tecnologia no Brasil. Ou seja, o legislador, ele tinha que criar um ranking para poder resolver. Falar assim, olha, se empatar, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Como é que o legislador pensou para poder desempatar essa licitação? Galera, o que é melhor? Você ter uma empresa nacional ou você ter uma empresa que funciona no seu território? A empresa nacional, ela pode ser nacional, mas pode vender produtos no exterior. Ela pode ter um CNPJ feito no Brasil, mas atua lá no Paraguai. Lá na Argentina. Ela emprega a gente no Brasil? Não, emprega no Paraguai. Mas ela é nacional, é uma empresa nacional. Ela foi criada aqui, o CNPJ daqui. Só que ela presta serviço em outro país. Lá no Paraguai, lá na Argentina. Para você, é mais interessante você ter uma empresa que produza no país. Sabe por quê? A empresa que produz no país paga o imposto no país. Pode ser uma empresa americana, mas ela está instalada lá em Valença. Ela está recolhendo os impostos estaduais, os impostos municipais, está empregando a galera de Valença, está trazendo desenvolvimento econômico para aquela área. Então o legislador pensou como primeiro critério de desempate qual? Empresas que produzam, né, seus bens e serviços no país. Galera, quando cai em prova, eles invertem isso aqui, ó. Eles colocam como primeiro critério de julgamento que todo mundo falou aqui, ó. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. O primeiro critério não é que seja produzido ou prestado por empresa brasileira. A empresa, ela pode ser estrangeira. Agora, se ela produzir no país, esse é o primeiro critério. O segundo critério, sim, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Então, essa empresa brasileira produz no país? Essa empresa produz no país? Produz. As duas produzem? As duas produzem. Tá, mas uma é brasileira, a outra não. Aí, tu passou por esse critério primeiro e foi para o segundo. Tá? As duas produzem no país? Sim. Então, beleza. As duas são brasileiras? Sim. Então, vamos lá. Qual é o terceiro critério agora para desempatar isso? Dessas duas aí, qual é que produzem, né? Quem é que desenvolve em tecnologia? Quem é que investe em pesquisa no território nacional? Dessas duas aqui, se só uma passou por aqui, só essa aqui que investe em tecnologia. Então, ela vai ter preferência. Ó, as duas investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do país. Caramba, ferrou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver das duas, já que elas passaram pelos 3 sarrafos, vamos ver se as duas estão cumprindo a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou reabilitada da Previdência Social.
A lei amarra que empresas com determinada quantidade de pessoas, empresas até 100 pessoas devem empregar até 5 pessoas com deficiência. Com 200 pessoas, até 5 não, até uma. Com 200 pessoas, até 2. Então a lei amarra um número de pessoas que são deficientes para poder inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Então existe uma lei que amarra isso. Então o quarto critério, que para mim, pessoalmente, para mim deveria ser o primeiro. Para mim, teria que ser o primeiro, que aí as empresas iam cumprir essa lei com mais rigor. Pô, meu primeiro critério de julgamento é uma empresa que cumpra a lei e reserve seus cargos, reserve a quantidade de pessoas para deficiente. Para mim seria esse o primeiro critério, mas a lei não, a lei ela amarrou assim. Entenderam? Isso que eu estou conversando com vocês é para fazer com que vocês decorem mesmo essas formas de desempate, porque costuma cair em prova. E eles costumam inverter aqui, ó. Infelizmente, o último critério é esse. As pessoas com deficiência ou reabilitadas da Previdência Social. Pô, beleza, todo mundo, todas as empresas, as duas empresas, produzem bem no país, elas são brasileiras, as duas investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia, e as duas cumprem a lei, empregam pessoas com deficiência, e agora? Pô, fudeu, né? Vai fazer o quê? Cara ou coroa. Vocês duas? Cara ou coroa. Vamos fazer um sorteio. Por fim, é o sorteio. Entenderam o critério de desempate? Por fim, o sorteio. Pode ser de qualquer nacionalidade essa pessoa com deficiência, né? Pode. Pessoa com deficiência que esteja no país. A pergunta foi se pode ser de qualquer nacionalidade. Pode. Se ela tiver. A lei amarra, eu já li, mas li rápido. Eu acho que até 100 pessoas é 1, até 200 são 2. Tem uma norma. O pessoal que é da administração de repente sabe, né? Tem um percentual, não tem? Quantidade de funcionário tem que ter uma quantidade deficiente. Então, até 200 tantos por cento tem que ser pessoas com deficiência. Então, isso daí é o que a lei amarra. Então, o que eu queria que vocês, com esse papo todo aí, por isso que esse tempo que eu gastei colocando aqui para ver o que cada um achava, é porque cada um pode ter um ponto de vista mesmo. Só que a lei amarra dessa maneira. Tá? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Porque aqui é o inciso. Lá no artigo 3º, parágrafo 2º, o inciso 1º, se você for parar para ver na lei, o inciso 1º ele está com risco aqui. Ele foi revogado, tá? Aí não vai. A regra é, em primeiro lugar, você vai analisar se essas empresas produzem no país. Em segundo, se são empresas nacionais. Em terceiro, se investe em tecnologia ou desenvolvimento no país. E em quarto, se elas cumprem a lei, empregando deficientes ou pessoas reabilitadas da Previdência Social. Essa é a ordem. Isso aqui costuma cair em prova, tá? Isso costuma cair em prova. Então marca lá, artigo 3º, parágrafo 2º. Artigo 3º, parágrafo 2º. Bom, a partir de agora, galera, tudo que eu falar é muito importante, costuma cair muito, que agora a gente vai entrar na parte da contratação direta. Eu não falei para vocês que a regra é licitar? Olha, a regra é licitar. Se vai comprar, fazer obra, é licitar. A regra é essa. A regra é essa. Só que, eu legislador, vou dar umas exceções para que você, a administração pública, possa adquirir bens e serviços sem precisar licitar. Tá bom? Você não vai precisar licitar. E eu vou falar eu digo que você pode fazer uma contratação direta. Tu não precisa passar por todo esse procedimento licitatório, que é, separar um pessoal dentro da administração, ver qual é o objeto, ver se tem dinheiro. Não. Essa fase interna, a fase externa, publicar edital, fazer o julgamento, homologar, adjudicar. Galera, nada disso. É muito trabalhoso. Então, eu vou dar uma colher de chá. Eu vou excepcionar. Eu vou dizer para você, administração, que você pode contratar diretamente com determinado fornecedor.
Só que para você contratar diretamente, para você comprar diretamente, você vai ter que seguir algumas regras que a lei impõe. Então, essa contratação direta, ela está prevista nas dispensas de licitação, né? Que você tem a licitação dispensada, a licitação dispensável, que está lá no artigo 24, e a licitação que é inexigível. Licitação dispensada, dispensável e inexigível são formas de contratação direta. A administração ela contrata diretamente sem precisar fazer licitação. Essas duas aqui são formas de dispensas, né? Então, você vai ter dispensas de licitação, você vai dispensar, ou vai ser dispensada já pelo legislador, ou é dispensável. Você, administrador, avalia se você vai fazer ou não a licitação. Porque a lei te dá lá opções de fazer ou não a licitação, aí você vai avaliar. Aqui a licitação ela é... Aqui a licitação ela é... Aqui a licitação ela é possível. Ela é possível de fazer. Você avalia se vai fazer ou não. Aqui não. Aqui o legislador já falou, a licitação ela é dispensada. Para que atinjamos o princípio da eficiência, você não precisa fazer licitação nesses casos. Galera, existe diferença de licitação dispensada para licitação dispensável. Se você... Quer ver um exemplo? Tu tá na balada. Aí tu tá olhando lá para aquela garota. Aí tu... Pô, não pego não. Irmão, não pego. Não pego. Aí tu... Aí tu vai olhando para aquela garota. A hora vai passando. Aí tu... Eu pego. Galera, aqui ela era dispensada, mas, na verdade, era dispensável. Você não queria pegar. Mas você, avaliando a conveniência, a oportunidade, a hora passando já bêbado, você falou, não, vou pegar. Essa é a dispensável. Agora tu tá na balada. Galera, nada com quem curte. Aí tu vê um traveco. Rapaz, isso eu não pego por nada. É dispensado. Posso beber, ficar bêbado, eu não vou pegar o traveco. Não tenho essa opção sexual. Nesse caso, é dispensado já de plano. Você não vai avaliar se é oportuno, se tem conveniência. Não, tu não quer. No outro caso, você... Eu sei que esses exemplos aí, daqui a pouco o pessoal está chovendo lá. Aí você é homoafetivo. Desculpem os travecos que estão assistindo a aula. Mas... Não, eu sei, não tem nada a ver. Não tem nada contra. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Mas é só para que você grave, né? Vai ficar... Nas Forças Armadas já pode, né? Nas Forças Armadas já pode. Então, a licitação, ela pode ser... As dispensas de licitações, ela pode ser tanto dispensada quanto dispensável. Tanto dispensada quanto dispensável. E pode ser também inexigível. Né? O que é importante você guardar disso aqui? Na licitação dispensada, lembra que eu falei para você que o legislador já amarrou e falou assim, esse eu não pego de jeito nenhum? Por quê? A atuação do administrador é vinculada à lei. É vinculado. No outro, que você pode ou não pegar, que é dispensável, é uma situação discricionária. É o que fala, é discricionário. Você avalia a conveniência e a oportunidade. O que costuma cair em prova é o seguinte, o legislador, ele já incluiu lá no artigo 17, no artigo 24, nos seus incisos, todas as possibilidades de licitação dispensada e as dispensáveis. Professor, tenho que decorar? Galera, é impossível decorar todas as opções que o legislador deu de
licitação dispensada e licitação dispensável. É impossível. Só que eu vou pedir para você anotar no seu caderno e coloca aí. Lembrar de, no dia da prova, a prova é domingo, não é? De manhã. Não tem uma galera que fica sentada antes da prova lendo material? O gagado desespero? Você vai levar no seu gagado desespero o artigo 24 para você ler antes de sentar a sua bundinha para fazer a prova. Tu vai ler o artigo 24, porque é impossível decorar. Se cair na prova um dos incisos do artigo 24, você leu 1 hora, 2 horas antes de entrar. Aquilo vai estar fresco na tua cabeça. É humanamente impossível você lembrar todos os incisos do artigo 24. Tá? Humanamente impossível. Então, é aquele inciso que você está assim, vou estudar direito administrativo, estudou, pá. Aí tu, pô, tá em casa, tá vendo, ao invés de você ficar vendo a série do Netflix, vou ler o artigo 24. Aí você dá uma lida. Sabe aquela lida de ler? Não é lida de decorar? Leu. De vez em quando, tá de bobeira? Lê. Que aí aquilo ali, aos pouquinhos, vai entrando na tua cabeça, quando você vê uma situação numa prova, um inciso daquele, você vai lembrar. Da mesma maneira, a licitação dispensada. A licitação dispensada, você lê. Mas, aqui, não costuma muito ser cobrado. Licitação dispensada não costuma muito ser cobrado na prova de vocês. Agora, você tem que ler aqui, e aqui na licitação inexigível, esse rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. E esse rol exemplificativo, ele é fácil de decorar, porque só tem 3 exemplos, a lei deu 3 exemplos, e ela coloca quais são os casos de inexigibilidade. Ela dá um exemplo. Olha, a licitação vai ser inexigível nesses casos aqui, mas pode ser em outros também, pode ser que ocorram em outras situações. Mas o exemplo que a lei dá é esse. O que costuma cair na prova são os exemplos que a lei dá. Então esse aqui você vai decorar, que é fácil de decorar. Esse aqui eu quero que você leia, e leia antes da prova, para poder ficar fresco na tua cabeça. Importante guardar que esse rol aqui é taxativo, ou seja, não tem outro tipo de licitação dispensada ou licitação dispensável que não esteja nesse rol taxativo do artigo 17 ou 24, e esse rol aqui ele é exemplificativo. Costuma cair em prova invertendo isso aqui, tá? Dizendo que o rol aqui é exemplificativo, que aqui o rol é taxativo, isso aqui eles costumam fazer também. Então nós estamos estudando contratação direta, né? E dentro da contratação direta, uma maneira didática, para a gente estudar isso aí, né, uma maneira didática, lá do artigo 26. O artigo 26, que trata, ó, o artigo 26, ele traz uma regra, ele traz uma regra dessas contratações diretas, ele traz uma regra dizendo o seguinte, olha só, eu, legislador, estou dizendo para você, administrador, que você pode contratar diretamente, tá bom? Tanto por uma licitação que seja através de dispensa, ou uma licitação inexigível, né? Ou uma dispensa dispensada, ou uma dispensa dispensável, ou inexigível. Só que você, administrador, quando você fizer uma contratação direta, você tem que respeitar essa regra do artigo 26. Primeiro, você vai ter que fundamentar dizendo que caracteriza uma situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifica a dispensão quando for o caso. Que vai justificar a dispensa quando for o caso. Olha só, você vai por dispensa, então você tem que escrever por que você está fazendo essa dispensa. Quer ver um exemplo? A licitação ela é dispensável. Um dos casos lá do inciso 24 da dispensável é o seguinte, que quando for para adquirir hortifruti grangeiros, vai comprar alface, legume, essas coisas que a gente faz quando quer emagrecer, dieta, legumes, né? Essas fruta. Eu tô tomando Herbalife. Sabe quanto que eu já perdi tomando Herbalife? R$300. Aí, galera, essa piada todo mundo sabe, né? Aí, galera, quando a administração ela abrir um processo licitatório para adquirir verdura, legume, essas coisas, ela já abriu um processo licitatório, mas só que vai demorar pra caramba para chegar.
E está faltando, a lei autoriza o seguinte, olha, essa licitação, para você pode comprar diretamente no mercado, pelo preço do dia, então é dispensável. Porque imagina, a criancinha está na escola, foi para a escola, tem que merendar, almoçar na escola para ter o turno da tarde, para quem as escolas municipais, estaduais que fornecem alimentação. A criancinha chega para estudar, ó, vamos dispensar vocês porque não tem comida, porque a licitação está rolando. Aí a administração fala assim, não, nesse caso é dispensável. Pode comprar diretamente do fornecedor através do preço do dia. Só que para você comprar diretamente, você vai ter que fazer o seguinte, ó, me caracteriza essa situação emergencial, escreve dizendo que tem uma licitação em andamento, e tudo direitinho. Me diz por que você está escolhendo esse fornecedor, já que você não está fazendo licitação. Justifica para ver se o preço dele é o preço de mercado. Junta lá a tabela de registro de preço e diz, ó, eu estou comprando por preço abaixo, ou mesmo o preço da tabela do registro de preço. Né? E documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Então, a documentação, aprovação de projeto, para aquelas compras que precisam de projetos, serviços que precisam de projetos de pesquisa, isso tem que estar tudo documentado naquele formulário, relatório que você tem que prestar. Porque se você comprar diretamente, não fez licitação, vou comprar diretamente, não atender esses requisitos aqui, você vai estar botando o seu na reta. Você vai estar entrando na lei de improbidade. Se você entra na lei de improbidade, você e a empresa respondem solidariamente. Existe uma regra de responsabilidade solidária. Essa regra da responsabilidade solidária... Essa regra da responsabilidade solidária... Ih, gente, isso aqui alguém boicotou meu slide, hein? Essa regra da solidária... Isso aqui é só para trazer uma emoção, para vocês acordarem. O pessoal já gostou, né? Já viram o traveco. Aí, responde solidariamente. O que está querendo dizer ali? Ela diz o seguinte, olha só. Você comprou com dispensa, mas você não justificou o preço... Você e a empresa superfaturaram a compra através da dispensa de licitação? Então vocês dois, vamos ver qual foi o dano horário. Os dois vão pagar. Tá? Os dois vão pagar. Divide isso aí, cada um vai pagar na proporção do dano. Beleza? Então, nos casos de contratação direta, você tem que avaliar, você tem que justificar. Bom, a melhor maneira da gente estudar esses casos de contratação direta é o seguinte, a gente começa estudando pela inexigibilidade. Porque a inexigibilidade são só 3 casos. São só 3 casos. Quando é que é inexigível a licitação? O exemplo legal, em 3 casos. Aí, galera, para vocês nunca mais esquecerem, eu trouxe para você, alguns gostam mais, outros gostam menos, né? Ou alguns gostam menos, outros gostam mais, né? Quais são os casos de contratação direta através da inexigibilidade? Se cair na sua prova inexigibilidade de licitação, você lembra do Pablo Vittar. Lembra do Pablo Vittar na prova. Sabe por quê, galera? Sabe por quê? Existem 3 maneiras da contratação direta através da inexigibilidade. Quando for contratação de artista, serviços exclusivos ou de notória especialização. Galera que estuda comigo sabe que eu gosto de usar uma regra que é um nomezinho, eu boto artista, artista é ex-nob. Galera, todo artista é ex-nob. Todo artista ele é ex-nob. Regra de licitação, ela será inexigível quando for para a contratação de artista, e todo artista ele é ex-nob. Tá esnobando a gente aqui os dois, ó. A outra já até dançou ali, ó. Seu amor, me chegando. A outra já tá... Segura Jesus, segura Jesus. Galera, artista é snob. Guarda essa frase, porque quando cair na sua prova, são formas de contratação direta através de inexigibilidade. A contratação de serviços artísticos é inexigibilidade? É.
Contratação de um serviço que seja exclusivo. É inexigibilidade? É. Notória especialização. É inexigibilidade? É. A Prefeitura de Cabo Frio quer comemorar o seu aniversário e ela vai contratar um artista para cantar lá na festa da cidade. Faz uma consulta pública para o pessoal votar lá no site, no aplicativo qualquer. E esse artista, ele tem que ser consagrado pela crítica ou pelo público. Às vezes o cara ele é consagrado pelo público e não é consagrado pela crítica. Às vezes é consagrado pelos dois, não é verdade? Vamos supor, Pierre Diam, consagrado pela crítica e pelo público. Pablo Vittar, pela crítica e pelo público. Né? Vamos supor que seja um cantor de modão. Modão, para quem não sabe, são dois caras que ficam cantando, gritando, igual um gato morrendo queimado. Fica cantando aquilo, tocando violão, e eles sejam muito conhecidos naquele municípiozinho lá no interior do Rio Grande do Sul. Eles são reconhecidos pelo público daquela região, mas não é pela crítica. Pode? Pode. Ou seja, se esse artista tiver reconhecimento pela crítica ou pelo público, ele pode ser contratado através de inexigibilidade de licitação. Não sei quantos acompanharam, mas a Ivete Sangalo andou aí tendo que se explicar durante alguns processos que foram abertos, porque estavam apurando se houve contratação direta através de inexigibilidade e houve ali uma maracutaia. O que estava sendo verificado? Contrataram o show da Ivete Sangalo por 2 milhões e, na verdade, a prefeitura pagou 2 milhões e, na verdade, ela ficou com 1,5 milhão. 1 milhão. Um outro 1 milhão foi devolvido para a prefeitura, suborno, essas coisas. Não ficou evidenciado nada disso, mas foi levantada aí eu não vi o processo, vi na imprensa que estava tendo uma investigação nesse sentido, porque era inexigibilidade, tá? Não acredito que a Ivete Sangalo tenha feito isso. Mas foi aberta essa investigação. Ou seja, quando for artista, pode ser inexigível. Quando for um trabalho exclusivo, que foi o que a aluna me perguntou, falou assim, mas professor, e se for só uma empresa que presta aquele serviço? Ou que tem aquele bem para vender? Você vai abrir licitação? Para quê? Só tem um fornecedor no país? Só tem um fornecedor. Se só tem um fornecedor, você vai ter causa de inexigibilidade de licitação também. Para que abrir licitação se só tem um que fornece aquilo? Sei lá, um exemplo. Bota aí. SEDAI, aqui no Rio de Janeiro, um exemplo dele, a SEDAI. Só a SEDAI fornece água, só a Light fornece energia. São contratadas através de inexigibilidade. Tá bom? Inexigibilidade. E se tivesse outra empresa que fornecesse água ou energia? Você poderia abrir uma licitação. Mas nesse caso, se tivesse uma outra empresa que fornece água para o mesmo município, é caso de licitação dispensável. Tem lá um rol de licitação dispensável. Tá? Fala, se tiver mais pessoas fornecendo serviços públicos, a administração pode contratar esse serviço de uma maneira dispensável. É o que fala lá. Mas se só tem o exemplo que o aluno deu a SEDAI, exclusividade, não precisa abrir licitação para isso. Notória especialização é o seguinte, a administração quer construir algo, quer fazer algo, mas ela não pode ser qualquer um, não. Tem que ser um cara foda para fazer. Quer ver quem foi muito contratado através de inexigibilidade? Oscar Niemeyer. Infelizmente, aquela obra lá, deram o nome para ele, é a obra que toda hora cai, né? Chove, cai, aquela passarela, né? Passarela, não é aquilo? Ciclovia, toda hora cai, né? E Oscar Niemeyer era o cara, pô. Eu acredito que não tenha nem sido ele que projetou aquilo. Alguém projetou e botou o nome em homenagem. Porque as obras que o Oscar Niemeyer fez lá em Brasília, tudo aquilo ali que o Oscar Niemeyer fez, tudo não, mas a maioria das obras feitas por Oscar Niemeyer foram através de inexigibilidade. Por quê? Oscar Niemeyer, notória especialização. A administração vai contratar um escritório de advocacia. Aquele escritório ali, os advogados que compõem aquele escritório, pô, os caras são muito bons.
A galera ali, todo mundo tem pós-doutorado, são professores universitários, tem artigos publicados na mídia. Pô, eles são diferenciados. Pode contratar através de inexigibilidade. Contratação direta, não precisa licitação através de inexigibilidade. Agora a lei fala o seguinte: você tem notória especialização, certo? Serviço, um escritório de contabilidade, vamos dizer aqui, contabilidade, vai prestar um serviço, né? Um serviço contábil, escritório de advogado, pode ser através da dispensa, através da inexigibilidade. Agora, o serviço de publicidade. Pô, aquele marqueteiro lá, eles conseguem pegar o cara que é um demônio e transformar ele em governador. O cara tem uma imagem péssima e eles conseguem lá. Quem viu Tropa de Elite 2? Pô, tua gravata aqui é dourada. Não, muda essa gravata, que a gravata dourada não fala pro pobre, só fala pro rico. Bota uma gravata, cara, bota um terno quadriculado, uma blusa listrada, tira um dente. Meu povo, cara, tu tem que falar pro pobre, que vai dar eleição. Esses caras marqueteiros, né? Esses marqueteiros, eles conseguem pegar um cara que é do nada e botar o cara, pô, melhor cara do mundo. Esse serviço de publicidade não pode ser através de contratação direta. Tem que ter licitação. A lei amarra isso, tá? Então, serviço de publicidade não pode ser através de inexigibilidade, nem de dispensa. Hã? Pintura? Obra de arte? Obra de arte. Vamos supor que ela queira uma obra de arte e, de repente, aquele artista ali, um quadro do fulano de tal, só ele que pinta, né? Só ele que pinta, então pode ser inexigível. Né? Vai ser inexigível, só tem ele que pinta. Então é notória. Apesar que para obra de arte, as regras do artigo 24, eles trazem para obras de arte a regra é dispensável. É dispensável. Coloca lá que é dispensável. Agora, se eles colocarem assim numa questão, a administração quer a obra de arte de determinado artista, um pintor, é um serviço de artista? Um quadro tal? Ele não é artista? Eu dou o exemplo da Ivete Sangalo, do cantor do Tiririca, do Pablo Vittar, porque são artistas que cantam, mas o cara é artista, pintor. Ele não é um artista? Então é inexigibilidade também, tá? Galera, no caso da licitação dispensada, é fácil você guardar, se você pegar e folhear todos os incisos da licitação dispensada, se cair na tua prova, eu queria que você guardasse só esses verbos, porque lá na licitação dispensável, você quase não tem, se tiver, tem um ou dois verbos, um ou dois desses verbos que estão presentes na dispensada. Toda licitação dispensada, você vai ler, se você começar a ler os incisos, ele coloca assim, ó, para dação, doação, permuta, investidura, venda, alienação, tudo isso aqui é forma de alienação. A licitação dispensada, ela vai estar sempre relacionada com alienação. Então, o que eu estou querendo trabalhar com vocês é o seguinte: grava a inexigível. Pô, beleza, professor, eu sei que é artista exclusivo e notória especialização. Na dispensada, pensa assim, não, tem a ver com alienação. Então vai estar lá. Se vocês pegarem a lei aí, quem está com a lei, e começar a ler os incisos do 17, está lá, doação, venda, permuta, vai estar isso aí. E a licitação dispensável, a gente vai trabalhar depois no intervalo.